Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 28 de dezembro de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Austrália Liga A, 10ª rodada, temos a equipe do Melbourne City contra a equipe do Perth Glory. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Itália Série A, 17ª rodada, temos a equipe do Milan contra a equipe do Verona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Egito, a Copa do Egito, as oitavas de final, temos a equipe do Aras contra a equipe do Smoa. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo Egito, a Copa do Egito, as oitavas de final, temos a equipe do National Bank contra a equipe do EMP. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pelo Egito, a Copa do Egito, 16 avos de final, temos a equipe do Zamalek contra a equipe do Baladiate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Irã Liga Pro, a 15ª rodada, temos a equipe do Esteghlal contra a equipe do Gol Gohan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, 18ª rodada, temos a equipe do Sunderland contra a equipe do Leeds United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Itália Série A, 17ª rodada, temos a equipe do Cremonense contra a equipe do Napoli. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 16ª rodada, temos a equipe do Arouca contra a equipe do Gil Vicente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Fora com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 16ª rodada, temos a equipe do Casa Pia contra a equipe do Vitória de Guimarães. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, 18ª rodada, temos a equipe do Crystal Palace contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Itália Série A, 17ª rodada, temos a equipe do Bologna contra a equipe do Sassuolo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance.
casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela África, Copa das Nações Africana, segunda rodada, temos a seleção da Argélia contra a seleção de Burkina. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 16ª rodada, temos a equipe do Braga contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar seco. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Itália, Série A, 17ª rodada, temos a equipe da Atalanta contra a equipe da Inter de Milão. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela África, Copa das Nações Africana, segunda rodada, temos a seleção da Costa do Marfim contra a seleção de Camarões. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 16ª rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do Rio Ave. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 28 de dezembro de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.